E hoje, no podcast Mente Exponencial, ela que vem da superação ao propósito. Ela transformou uma história de quem não parou na dor, de quem prosseguiu, de quem viveu várias fases em um turbilhão de emoções, mas continuou fazendo. E hoje vive a diferença na vida dela, o que ela projetou para a vida de outras pessoas. Com vocês, no podcast Mente Exponencial, a doutora, a professora, a maravilhosa Ana Paula Oliveira. Obrigada, Simone. Muito obrigada mesmo. É sempre muito bom estar com você. Muito, muito bom. Agradeço o convite de estar aqui com você, contando um pouquinho da minha história. Então, vamos começar contando a história. Eu não vou apresentar muito ela para vocês, porque isso aqui que eu falei é só um tiquinho assim do que eu acho dela, tá? Eu vou deixar para que você conte quem é a Ana Paula e como a sua história de superação pessoal, profissional, te trouxe até aqui. A Ana Paula é filha da dona Maria Goretti, dona de casa, do seu Nelson, né, que trabalhou muito na vida, hoje é aposentado, e que desde cedo sempre estudou muito e batalhou muito. Eu lembro que meu pai sempre me incentivou muito a estudar. Então, tudo que eles fizeram por mim foi incentivar bastante o estudo. Eu lembro que ele falava, se você tiver uma oportunidade de entrar num concurso, pode ser de bolinha de gude, vai lá e faça seu melhor. Estude, estude. E isso sempre, assim, eu cresci pensando dessa forma, que o estudo e fazer o meu melhor sempre iria me trazer uma vida melhor. Então, eu sempre fui uma boa aluna na escola. Não vou dizer que eu era mais inteligente, mas eu era bem esforçada. E daquelas que ganhou prêmio no ensino fundamental de melhor aluna, e depois fiz vestibulinho para poder fazer escola técnica, que era a melhor opção na época. Depois fui fazer a faculdade e realizar o meu grande sonho de fazer direito, né? E aí já começou as dificuldades na faculdade de Direito, porque a gente sabe que por mais que a gente esforce, né, é difícil para quem precisa trabalhar poder conseguir, né, conseguir conciliar o trabalho, o estudo e passar numa faculdade pública. E na época eu queria muito fazer direito, era a minha primeira opção. E estava ali do lado da PUC Campinas, que é uma das melhores faculdades de Direito. E quando eu fui a fazer cursinho, porque eu ganhei uma bolsa para o cursinho pré-vestibular, de 90%. Aí eu comecei fazendo cursinho, acordava 5 horas da manhã, pegava 2 ônibus para chegar no cursinho. E eu lembro muito bem que um dia eu passei na frente de um prédio bem antigo, que tinha uns leões bonitos, e aquilo, ó, me arrepia até hoje. Me arrepia. Porque eu não sabia o que era aquilo, não sabia, mas era o Pátio dos Leões, que é a faculdade de Direito da PUC Campinas, onde eu estudei. Hoje é em outro campus, mas é um prédio muito antigo, bonito. E quando eu passei ali na frente, eu senti algo diferente. Parece que aquilo ali, um dia, eu ia fazer parte daquilo. Enfim, aí depois vim descobrir que ali era o campus de Direito. E meu sonho era passar na faculdade pública, mas eu falei, eu vou prestar PUC Campinas, quem sabe, né? Aí, o dia que eu fui prestar o vestibular, prestei, passei, né? Não passei em nenhuma das faculdades públicas, que era a Unesp e a USP, que eu também prestei, e passei na PUC. Só que eu só tinha o dinheiro da matrícula. Tinha o dinheiro da matrícula. E isso me bastou para eu acreditar que eu ia conseguir. Então, eu fiz a matrícula, fiz e não sabia como eu ia pagar um curso tão caro, né?
Mas, como eu falei, acreditei que seria possível, quem sabe eu conseguiria uma bolsa. É importante dizer que naquela época, hoje a gente tem várias possibilidades, né, de bolsa, ProUni, né, a gente tem mais possibilidades. Naquela época, para você fazer um FIES, você tinha que ter fiador. E de uma família humilde, que não tinha ninguém para ser fiador meu, eu não tinha possibilidade. Aí eu fiz o primeiro ano da faculdade de Direito, inteirinho, devendo, né? Devendo. Aí passei por um processo seletivo de bolsa, ganhei bolsa parcial, mas ainda não era para mim era muito ainda pagar 50% da faculdade e todos os custos, né? Van e tudo mais. Aí, para ir para o segundo ano, Simone, eu dei um monte de cheque, né? Na época era cheque. Hoje a gente nem Bendito cheque. Dei o famoso cheque voador. Eu sei, eu ganhei uma parte de bolsa, o que eu estava devendo, eu dei um monte de cheque para pagar para poder fazer a matrícula para o segundo ano. E aí foi, né? Fui para o segundo ano, devendo, mas fui. Aí ia começar, menina, a cair os primeiros cheques e acho que o primeiro eu tinha como pagar ali 1, 2 cheques, mas depois já ia começar a cair o cheque e voltar. Foi quando meu pai me falou, mais uma vez, Ana Paula, você viu que vai sair um concurso público? Na época eu era estagiária de Direito, tá? E ganhava um salário mínimo. E aí ele falou, vai sair o concurso público da INSS, por que você não presta? Aí eu falei, nossa, tá aí. Aí a minha grande chance, a minha tábua de salvação, vou lá e vou fazer esse concurso. E aí eu falei, eu não me chamo Ana Paula Silva Oliveira se eu não passar nesse concurso público, porque eu sabia que era a única opção. E na época eu não tinha nem o valor da inscrição. Não tinha. Por quê? Porque eu estava tudo comprometido já, né? Pagando ali para... Estava tudo comprometido, não tinha mesmo. Quem me deu o dinheiro da minha inscrição? O Wagner, né? Meu atual esposo. Fez a inscrição para mim. Vocês já namoravam? Já namorava. Com quem eu estou até hoje. E ele pagou a inscrição para mim, trabalhava, fez a inscrição. E aí eu estudava, né? Fazia faculdade, trabalhava, tá? Apesar de ser estágio, eu trabalhava 8 horas. Fazia faculdade, mas o tempo que eu tinha era no intervalo, era à noite, era de sábado e domingo, eu não saía e fiquei estudando. No dia da prova, né? Eu olhei aquela Unip lotada, fui na Unip, em Campinas, eu falei, puxa vida, né? Eu acho que eu me chamo qualquer coisa menos Ana Paula Silva Oliveira, né? Porque eu não vou passar, porque era um mundo de gente. Mas aí eu respirei fundo, falei, eu fiz o que eu podia, eu fiz o meu melhor, e eu vou com o meu melhor. E aí fiz a prova e tal. Aí chegando, né, o dia do resultado, eu estava ali sozinha no computador, na época do estágio, onde eu fazia o estágio, né? E eu lembro até hoje, eu estava naqueles computadores antigos ainda, aqueles grandões, sabe? E aí eu não tinha ninguém assim para compartilhar aquele momento. Era eu e eu mesma olhando ali, tremendo, para ver se eu tinha passado. E a hora que eu abri, menina, foi uma emoção tão grande, meu olho encheu de lágrima, e eu falei, eu consegui. Passei em primeiro lugar na minha cidade, em 11ª na região de Campinas. Eu vou conseguir arcar com a minha faculdade e realizar meu grande sonho de fazer direito. E ali foi quando tudo começou, né? Eu não sabia, mas o direito previdenciário ia salvar a minha vida. E eu lembro também, Simone, que como estagiária, eu já ia na agência da INSS. E eu ficava muito indignada com muita coisa que eu via. E teve um dia, e ainda esperando o resultado do concurso, que eu, sentada, esperando ser atendida, eu falei, Senhor, se eu passar, eu serei uma pessoa diferente. Eu farei diferença e serei uma boa servidora. Eu farei diferente do que muitas coisas assim, que eu via lá e que eu não concordava, sabe? E aí começou minha história com direito previdenciário, que é o que eu amo fazer, né? Como servidora, e aí eu consegui arcar com faculdade, segui como servidora, e começou a minha história, né? Vamos dizer assim, com direito previdenciário, e que me trouxe até esse caminho aqui. Eu acho que tudo começou ali, quando eu passei nesse concurso e consegui realizar meu grande sonho de fazer a faculdade de Direito.
Eu já diria que tudo começou quando você passou lá no Pátio dos Leões e você sentiu o arrepio. Sim. Ali começou tudo. Ali você pensou, o coração ardeu e você disse: a camisa é minha. Isso aí é para vocês verem que as coisas fáceis demais que aparecem na vida da gente, muitas vezes tira a gente do caminho verdadeiro. Veja só, eu olho para você, eu te vejo uma potência. Foi amor à primeira vista quando eu te vi. E como essa pessoa que nunca teve corpo mole, e como essa pessoa que honrou o que ela prometeu a Deus no dia que ela estava sentada lá naquele banco esperando o atendimento. Mesmo fora do cargo de servidora, ela continua servindo com excelência. E você serve com excelência os seus clientes, os seus alunos. Eu me encho para falar assim, eu sou aluna da Ana Paula Oliveira. Eu esqueço o Silva dela. Eu esqueço o meu Silva também. Mas eu sou aluna da Ana Paula Oliveira. E que muitas vezes eu comprei vários cursinhos lá, aulas que eu precisava estudar e assistia de madrugada, porque eu não dava conta de assistir ao vivo. Outras vezes eu estava ali no ao vivo fazendo 1000 coisas, por outro lado. Porque naquela época eu era presa, né? Mas eu precisava honrar. Eu precisava honrar o cliente que confia em mim, o professor que está ali gravando aquela aula para trazer conhecimento. E você estava honrando algo que você se propôs a fazer. Você colocou as dores de lado, as dificuldades de lado. Bendito seja o cheque. O Pix não voa, gente, mas o cheque voa. Quanto cheque voador a gente não já deu por aí? Mas o importante é que a gente olhou para trás, honrou cada um dos cheques que voou e continua aqui, fazendo o que precisa ser feito. Você podia ter desistido. Você podia ter olhado para o seu pai e ter dito: ah, pai, eu já estou devendo, eu já estou isso, eu já estou aquilo. O Wagner, eu amo o Wagner, gente, o marido dela. E agora, então, olha só, ele não deixou ela parada. Ele foi lá e acreditou nela também. Né? Ele podia ter dito: ah, tá difícil, ou não, mas para quê? Não. Ele acreditou. E muitas vezes tem pessoas que acreditam na gente até mais do que nós mesmos. E eu acredito que esse foi um momento. E olha a importância de você não ter parado na dor. Você foi lá, você fez. E hoje você está lá em Sumaré. Eu tive o privilégio de conhecer o escritório dela. Maravilhoso, achei lindo. Faz jus a você. Você merece muito mais do que tudo aquilo. E eu sei que está plantado. E agora eu queria que você falasse assim, em qual momento você pegou lá e viu que precisava transformar aquela dor no propósito de vida? Porque não é só sentir, não é só prometer: Deus, eu vou ser a melhor servidora. Não, deve ter chegado um momento assim de você pensar: que turbilhão é esse? Eu vou usar isso para decolar. Tem um momento específico? Profissionalmente, né, se bem que também como pessoa, né, eu tive, acho que, 2 momentos muito marcantes, que foi justamente a entrada no INSS e a saída no INSS. Acho que foram 2 rupturas. O primeiro, porque eu precisava realizar, eu queria e tinha essa sede de fazer o direito, de poder contribuir com a justiça social, principalmente, mas eu só conseguiria se eu pudesse fazer a faculdade. E, para isso, eu precisei vencer esse obstáculo para poder pagar a minha faculdade. Então, esse foi um primeiro momento, assim, marco importante na minha vida.
E depois, o segundo marco foi, eu fiz o meu melhor por muitos anos, mas eu sabia que não ia passar daquilo. Chegou um momento que eu não tinha mais possibilidade de crescimento. E eu tenho essa necessidade de me desafiar. E eu, ainda muito jovem, com muita bagagem, eu queria fazer mais, Simone. Justamente, eu tinha aquela vontade de aprender mais, fazer mais, me dedicar mais, ajudar mais pessoas. E quando você está no serviço público, muitas vezes você fica limitada. Você não tem possibilidade de crescimento, por mais que você faça o seu melhor. Porque o que eu podia ser? Uma chefe de agência? Uma gerente executiva? Em termos financeiros, não era interessante e não ia me levar a chegar no lugar que eu gostaria. Então, aí me levou a um segundo momento muito importante na minha carreira e também na minha vida pessoal, que é finalmente romper, né, aí esse ciclo, né, e começar um novo, ainda com direito previdenciário, mas do outro lado, como advogada. Eu via eu via ali o serviço dos advogados, eu fazia implantação de benefícios, eu sabia quanto que recebia um honorário de um direito previdenciário, e embora eu já estivesse formada e trabalhando na advocacia, o que eu queria trabalhar de verdade era o direito previdenciário, tanto porque economicamente era melhor, como porque é o que eu sempre gostei. Então, você, mesmo advogada, você continuava servidora? É. Então, assim, passei... E quanto tempo você ficou, assim, nessa duplicidade aí de jornada? Então, e nesse meio do caminho aí, então, eu me formei, passei no primeiro exame da ordem e já comecei a advogar, tá? Comecei a advogar, inclusive, por um convite de uma pessoa que eu gosto muito, que é o Dr. Josué Lourenço, pai de uma amiga minha, que falou assim, Ana Paula, você não pensou em ser advogada? Eu falei, não, por quê? Porque na época, para mim, eu mudei de vida como servidora. Então, eu queria prestar um outro concurso. Então, a minha ideia, quando eu me formei, era prestar outro concurso. Ser juíza do trabalho. Ainda bem que eu não segui isso. Onde eu estava com Nada a cabeça... contra aí com os juízes. Mas eu não queria essa bomba hoje para mim, não. É muito difícil. Mas era esse o intuito. Então, voltando um pouquinho, quando eu me formei, era esse o meu objetivo. Mas aí o doutor Josué Lourenço falou assim para mim, Ana Paula, você tem muito potencial para ser advogado. Você não pensou em advogar? Ele falou, você pode ganhar muito mais que um juiz. Você vai ter liberdade de atuação. Você tem certeza? Aí eu falei assim, pensei comigo, falei, mas ganhar mais que um juiz, será? Ele está tirando uma com a minha cara. Ser melhor? Não. Ter mais estabilidade que um juiz? Não. Para mim, assim, como o serviço público me tirou, né, de uma situação ali muito difícil financeiramente e me colocou num status de tranquilidade e estabilidade, para mim era aquilo que eu devia seguir, né? Então, nesse momento, ele me falou isso, aí eu parei para pensar, mas eu sou muito assim, sim, Simone. Ele me fez o convite para divulgar no escritório dele e eu não sou de recusar. Se eu acho que eu vou ganhar alguma experiência com aquilo, eu vou com a cara e a coragem. E aí ele falou, me fez esse convite, me falou isso, fez o convite. Por que você não vem advogar aqui no escritório? Você trabalha 6 horas na INSS, vem aqui advogar no escritório para você ver como que é, para ver se você gosta. Eu falei, tá bom. Acho que ele não botou muita fé que eu iria. Mas aí eu passei no primeiro exame da ordem e fui lá. Passei. Vim, você me convidou? Eu vim. Aí comecei a trabalhar com ele. A advocacia trabalhista, principalmente para a reclamada, para a empresa, era bem difícil. E ele estava já num processo de saída do escritório, né? Hoje ele não é mais advogado, inclusive, ele é um empreendedor de sucesso. E aí ele começou a me levar para as audiências, me ensinou a fazer bastante a parte de processos, né, de reclamada. E aí lá eu fiquei por 2 anos, então, 2 anos no escritório dele. E depois eu saí e abri com mais uma colega de faculdade, depois veio mais uma outra colega de faculdade e a gente abriu o escritório juntas.
Mas eu fiquei 2 anos e foi graças ao Dr. Josué Lourenço que hoje eu sou uma advogada, porque ele me deu incentivo. Veja que como, assim, esses incentivos são importantes na nossa vida. Você já falou, né, eu já falei aqui do meu pai, que foi muito importante, do meu esposo, né, do Dr. Josué. Então, foram pessoas que me incentivaram, que me fizeram chegar aonde eu estou hoje, né? E aí eu fiquei, na verdade, para eu ter coragem mesmo de largar o serviço público, eu fiquei 11 anos como servidora. Não é pouca coisa. E desses 11 anos, mais ou menos uns 7, 8, mais ou menos, uns 7, eu fiquei trabalhando em 2 empregos, sendo advogada e servidora. Eu entrava às 7 horas da manhã no INSS, saía 1, depois entrava no escritório e ia. Sabe Deus até que hora. Exatamente. Olha só. E o que você diria para as pessoas que estão aí vivendo esse momento de dúvida ou essa dor da transição de carreira? Que a gente precisa se preparar inicialmente. A gente precisa ter coragem, mas para a gente ter coragem, a gente precisa primeiro se preparar. Não vai ser do dia para a noite, né? Talvez eu tenha até demorado muito, né? Hoje, olhando para trás, eu acho até que eu demorei bastante. Mas a gente precisa se preparar. Então, nesse período, eu consegui construir uma clientela, uma experiência, me preparei financeiramente. Porque senão pode ser frustrante, realmente. Mas se você se preparar, eu acho que financeiramente, emocionalmente, você consegue dar. E tem que seguir o coração. Se você não está feliz, você percebe que você pode mais, que você consegue mais, eu acho que você precisa acreditar, acreditar em si próprio e se preparar para ter essa coragem de seguir em diante. Seguir o coração e fazer aquilo que você se propôs. Se propôs, tiver o propósito, é aquilo que está no seu coração, que te toca e que te faz feliz. Ardeu, vai lá e faz até dar certo. Exatamente. Olha só, eu também, eu passei de várias fases, né? Eu passei da fase criança que já trabalhava, adolescente que trabalhava, adulta, cheguei em São Paulo, eu jamais imaginava que o mundo era do tamanho que é. Eu vivia em uma bolha pequena, apertada, e que eu dizia assim, mas é isso aqui que tem para mim. E quando alguém falava assim que existia um mundo lá fora, eu não entendia que eram as possibilidades de fazer coisas diferentes. E muitas vezes a gente acha pessoas que colocam a gente para trás, que quer fazer a gente acordar porque aquilo ali que você está vivendo é um sonho, que esse sonho pode virar pesadelo. Mas, por outro lado, tem pessoas que faz a gente enxergar no pesadelo algo grande. E eu já compartilhei com você algumas vezes que eu vivia um pesadelo. Eu vivia um pesadelo de um cliente, amigo, que confiou em mim, estar com o benefício suspenso por suspeita de irregularidade, não foi por conta do pedido de revisão, mas por suspeita de irregularidade, mas que aconteceu essa suspensão 1 mês após entrar com o pedido de cópia do processo administrativo. E isso fez o cliente achar que era por conta do pedido. Lógico, eu expliquei para ele, ele acreditou, confiou, eu honro ele também, porque ele confiou em mim. Mas nós vivemos amargos quase 5 anos de suspensão de benefício. E quem me ajudou a resolver ele foi você. Eu não via brecha. Eu não podia judicializar aquele pedido. Não. E quem estava comigo simplesmente lavou as mãos e disse, resolve. E você, de forma virtual, por mensagem, por WhatsApp, por áudio,
você me ajudava a cada passo que eu não enxergava para dar. Esse momento foi um momento difícil para mim, porque eu não tinha opção. E eu estava acostumada na área da enfermagem, já como enfermeira, a resolver as coisas tudo muito rápido. E não foi fácil sair da enfermagem para a advocacia sem uma madrinha, sem um padrinho. Não é fácil. E depois veio a pandemia. Logo em seguida veio a pandemia. A pandemia fez com que nós nos aproximássemos mais das pessoas de forma virtual. E foi ali onde eu me aproximei mais ainda de você. E ela, honrando aquilo que ela tinha prometido lá atrás, ela me direcionava. E eu olhava assim, pensava, vai valer a pena. Eu não vou desistir. E quando eu já estava pensando em voltar a ser enfermeira novamente, veio outra pessoa e falou para mim, não faz isso. Agora é que nós vamos nadar em um oceano azul. Porque poucas pessoas sabem fazer o que você sabe. Poucas pessoas têm a resiliência que você tem. Você só precisa se conectar com as pessoas certas. E você, que está aí pensando, eu faço ou não faço? Se você não tem um porquê latente em você, se você ainda não descobriu qual que é o teu porquê, o teu para quem, descobre ele primeiro. Descobre, foca nele e traça o que você quer conquistar. Não se deixe perder pelas pessoas, pelas vozes laterais que vão aparecer, dizendo que você não é capaz, que você não consegue, que te falta dinheiro para fazer isso. Porque a única coisa que não pode te faltar é vontade e decisão. Você teve a vontade, você teve a decisão, você tem um propósito claro. E você leva isso até o fim. Eu sou uma pessoa transformada. Eu consegui sobreviver de enfermeira para advogada por você. Eu assisti às tuas aulas e eu dizia assim, mas se ela está falando aqui que pode fazer, eu vou fazer e vai dar certo. Eu lutava contra o tempo. Eu não sabia esperar. Um cliente entra no pronto-socorro, eu tenho minutos para salvar ele. Muitos anos de centro cirúrgico. Entra no centro cirúrgico, a gente cronometra tempo cirúrgico. E eu tive que aprender a esperar anos para resolver um problema. Não é no tempo que a gente quer, né? E você me dizia, não judicializa. Vai, faz de tal forma. Liga, manda e-mail, reclama, abre ouvidoria. E eu seguia assim, parecia um robozinho, seguindo, fazendo, e deu certo. Então, veja com quem você escolhe andar, decida qual ambiência você quer viver e acredite, vai ser mais leve do que você imagina. Transição de carreira não é algo que está desenhado como vai ser, mas você pode decidir. Com certeza. O sucesso que a sua transição vai alcançar, não é verdade? É verdade. A gente tem que descobrir qual é o nosso propósito, aquilo que nos faz feliz e ir atrás dele, né? Ir atrás dele, é isso aí. Não, eu gosto muito de uma música que é bem que você não vai acreditar. Às vezes eu chego no escritório e aí o pessoal, ai, Ana Paula, aí, ó, minha chefe, chega no escritório ouvindo o quê? Lua de Cristal, da Xuxa. Você já ouviu essa música? Já. Lua de cristal. É, mas esse é o refrão. O refrão. Se você observar a parte tudo que você quiser, só basta acreditar, tudo que você quiser será.
Então, eu gosto muito de acreditar lógico, a gente precisa acreditar, mas a gente precisa também Ação. ação, executar, né? Mas eu acho que o primeiro passo é acreditar. Não é deixar que qualquer dificuldade nos impeça. Pedir ajuda, né? Pedir ajuda, exatamente. A gente precisa ouvir as pessoas que estão ao nosso lado, pedir ajuda. E precisa acreditar que a gente é capaz, né? Eu acho que é o primeiro passo, acreditar em si próprio e não desistir no primeiro obstáculo. Eu acredito que os desafios, as dificuldades na nossa vida são fases que nós precisamos passar para que a gente possa se preparar para o nosso verdadeiro propósito. Não tem como. Hoje, muitos advogados não estão querendo viver o processo. É necessário viver o processo. Para você depois saber delegar, saber ensinar, você tem que ter passado pelo processo de saber fazer, porque senão como você vai delegar? Não, eles querem tudo desenhado já. Me dá Não o, é me do, dá não o é teu do dia para a desenho, me dá. noite, Não. é ter paciência, é aguentar os primeiros anos, que não são fáceis, ter paciência para tomar a melhor decisão, porque o que acontece? Você acabou de falar dessa situação específica aí, né? Se a gente se desespera por causa do desespero do cliente, a gente pode muitas vezes não tomar a melhor decisão. E aí, o que você fez? O que a gente deve fazer? Se a gente precisa de um apoio de um colega, de um professor, vai lá, liga para ele, não tenha vergonha, porque é assim que a gente vai chegar no caminho mais rápido, né? Procurar pessoas que já tenham passado pelo processo e ter humildade de pedir. Não é verdade? A gente tem que ter humildade. Você ia saber que eu estava vivendo aquela dor se eu não te falasse? Nem imaginava. Na verdade, eu não sabia que era essa dor. Eu fiz assim, achando que era um processo normal para você. Tanto que eu lembro até hoje, eu estava na clínica de dermatologista. E aí você me falando e eu respondendo, para mim isso é muito normal, eu respondo muito para os alunos. Só que às vezes a gente não sabe nem a dor que eles estão sentindo. Você vê. Mas a gente tem que fazer. Assim como fizeram por mim lá atrás. E vou te contar outra coisa desse caso. Você vai ficar brava também, porque eu fiquei. O processo andou. Passou-se longos quase 5 anos. Aquela pessoa que mandou eu me virar, se vira, o processo é seu. Sabe o que aconteceu? Depois que ela descobriu que tinha resolvido o problema, que o cliente tinha recebido todo o atrasado do período de suspensão, cadê meus honorários? É bem isso, é isso aí. Foi. Aí eu já estava mais esperta. Eu disse, de quê? Oi? Não deu uma sugestão no processo, não fez uma diligência externa. Eu acompanhei todas as diligências externas. E agora você quer honorário? Você que lute. Porque aqui foi muito suado. E te juro, não foi a questão do dinheiro, foi a questão da felicidade do cliente, dizer assim, Você tirou ele de uma situação muito complicada, né? E eu sempre agi honestamente. Eu não tinha noção de que lá atrás tinham feito isso. Uhum. Porque muitas vezes as coisas acontecem e o cliente realmente não sabe. Ele está ali na bolha, flutuando, não sabe nem o que está acontecendo. Mas ver a cara dele depois. E hoje ele me indica, hoje ele fala, olha, minhas coisas eu coloco cegamente na tua mão. E hoje eu advogo para ele em áreas que eu nem sou especialista. Mas ele fala, não, eu confio em você. O outro pode ter o título. Você, eu sei que eu posso confiar de olho fechado. Isso não tem preço. Não tem preço, com certeza. Tem. Mas, prof. Linda, para a gente concluir, eu queria que você mandasse uma mensagem aqui para o pessoal e falasse assim, o que Ana Paula da Silva Oliveira, Ana Paula Silva Oliveira falaria para quem está paralisado hoje pelo medo? Aquilo que a gente falou bastante aqui hoje, que é preciso acreditar, né? É preciso
com base no que você já viveu, no que você está sentindo ali no seu coração, se você tem certeza do caminho que você quer seguir, é preciso acreditar, né? Porque não tem como a gente batalhar em algo que a gente não acredita. Então, acredita, vai fundo, se prepara, se dedica, faz o seu melhor, porque não tem como dar errado. Uma hora vai dar certo, não desiste nas primeiras dificuldades, é normal, a gente enfrenta desafios, mas isso nos torna mais forte. Quem não ficou mais forte depois de um grande desafio na vida? Todo mundo fica mais forte depois de um grande desafio. Então, enxerga o lado positivo das coisas e vai em frente que você vai conseguir. Uau! E como vocês sabem aqui no podcast Mente Exponencial, que inclusive eu quero pedir para você, segue, se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém, vai lá, marca a Simone Batista, marca a Ana Paula, a gente vai ficar feliz, conta o que você achou desse episódio, se nós conseguimos falar com você aí do outro lado, manda sugestão também, nós aqui estamos abertas. Mas, como todos vocês aqui que já acompanham o podcast, sabe, eu preparo sempre uma frase especial para os nossos convidados. E a frase hoje, baseado em como eu enxergo a professora doutora Ana Paula Silva Oliveira, é que quando a dor vira semente, ela floresce em propósito. Não é sobre o que te feriu, é sobre o que você escolheu fazer com isso. Você não escolheu ficar dando desculpas. Você foi lá e fez. Você é um exemplo. Continua assim. E eu tenho certeza que ainda nem começou a vida de excelência que Deus preparou para você. Tem muita coisa prometida para ti. E, com certeza, você vai viver tudo isso. Obrigada, muito obrigada, Simone, por tudo, por acreditar em mim, né? E conte comigo sempre. É isso. Sem dúvida. Tamo junto até depois do fim.